acho. Não é isso. Mas Deus não vai fazer isso com todo mundo. São alguns que ele levanta, que ele vai manifestar visões e revelações sobrenatural para um propósito, que é para a edificação do seu corpo. A igreja de Cristo. Paulo é um servo, é um evangelista, é um missionário. Então Deus, através da vida dele, fez grandes coisas. E só ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Então, aquele que muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, observe que Deus deu muito, né, mas cobrou muito dele. E tinha um propósito. Qual? Não era para disputa, irmãos. É para o crescimento da igreja. Dons e revelações, tudo Deus dá para crescimento da igreja. Não é para a gente se vangloriar. Mas nós, sendo nós pecadores, mesmo redimidos em Cristo, nós corremos esse risco de deixar o pecado entrar no nosso coração. O pecado da soberba, que é o pecado da exaltação. É o que está acontecendo com ele aqui. Observe que no versículo 7 ele fala: para que não me exaltasse, ou seja, se engrandecer. Se engrandecer. Então ele está falando o motivo pelo qual ele vai orar 3 vezes. Ele está falando o que aconteceu com ele e por que ele sentiu esse sentimento carnal fluir dentro dele. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne. Espinho, irmãos, o que o espinho faz com nós? Se você pegar um espinho, você vai furar sua pele, você vai sentir dor. Tá? Você vai sentir dor. E nenhum de nós, na nossa natureza normal, a gente vai querer que alguém nos fure. Por quê? Porque a nossa natureza, carne, não gosta de sentir dor. Isso aqui é uma figura de linguagem que ele está usando para nos dar um entendimento. Foi me dado um espinho na carne. O espinho na carne é para a gente sentir a dor. E carne, ela não gosta de sentir dor. A carne nossa, ela gosta de gozo. A nossa carne, a nossa natureza, se alimenta de quê? De prazeres, de cobiça, de exaltação, de se sobressair aos outros, de ser melhor do que os outros. A nossa natureza é isso, de ser melhor do que o outro, ser competitivo em relação aos irmãos. Muitas vezes se acha que é melhor, que louva melhor, que prega melhor, que é mais usado. Então nós corremos esse risco, todos nós. Todos nós. Então está acontecendo isso com ele. Só que no versículo, ele continua assim: a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o mensageiro de Satanás que ele fala aqui, tem um propósito. Ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de eu não me exaltar. Então, esse mensageiro que ele fala aqui dentro do verso, ele vem com o propósito de impedir a exaltação dele. Para ele se esbofetear. Como que a gente se esbofeteia? Ele está falando de bater em si mesmo. Começar a esmurrar você mesmo. E começa a esmurrar. Sabe quando você faz algo que você dá vontade de você se esmurrar a você mesmo? Você começa a pensar, nossa, como é que eu pude fazer isso? Como que eu consegui fazer isso? Eu não deveria ter feito isso. E você se sente assim tão miserável. Se você pudesse arrancar o seu coração, colocar do avesso, né, assim, para não fazer mais aquilo, mas você já fez. Você já fez. Isso é a fraqueza da carne. Agora, o espinho que ele fala aqui é a oração. O que é que ele vai fazer no versículo 8? Acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo, ele começou a sentir esse pecado nele. Ele começou a sentir essa exaltação, ele começou a se sentir grande, porque Deus usava demais o homem. Mas ele, como pecador, como eu e você, não é diferente. Ele era pecador do mesmo jeito. Nós somos pecadores, ele era também um pecador. Ele tinha suas fraquezas, as suas fragilidades. Ele não era super-herói. Era pecador também. Então aqui ele está sentindo isso. Então quando ele fala mensageiro de Satanás, Marcelo, como entender isso? Paulo está sendo vítima do próprio ensinamento dele. Vamos ver? Romanos 7, versículo 8, 18, 19 e 20. E 24 está escrito assim. Romanos capítulo 7, versículo 20, 19, 18 e diante. Olha só o que está escrito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é Paulo escrevendo.
Paulo está sendo vítima, no capítulo 12, desses próprios ensinamentos que o Espírito Santo deu para ele. Ele está dizendo, no homem não existe bem algum. Não existe bom em nada em nós, irmãos. Em ninguém. Às vezes nós falamos, nós somos bons. Observa uma coisa. O homem pecador, ao mesmo tempo que ele é bom para alguém, ele é mau com outra pessoa. Quando a Bíblia fala que não existe ninguém bom, não é porque de fato não existe pessoas boas, caridosas. Não é, a Bíblia não está dizendo, mas você quer dizer que não existe ninguém, pessoas boas. A Bíblia fala que não existe nenhum ser humano que faça o bem. Nenhum bom. Isso está no Salmo 53. Amém? Você pode ler no Salmo 53. Você pode ler no Salmos 14. Como aqui em Romanos, capítulo 3. A gente tem que entender isso a partir do versículo 9. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já Dante demonstrou que tanto judeu como grego todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ora, quer dizer que a Bíblia está dizendo que não existe ninguém que faça o bem? Não, não é isso. Se você pegar o texto e isolar, você vai encontrar dificuldade e problemas. Mas quando nós vamos para o capítulo 7 de Eclesiastes, para você entender, capítulo 7, se não me falha a memória, o versículo 20, olha só o que está escrito lá. Olha só. E na verdade não há homem justo sobre a terra. Observe. E na verdade não há homem justo sobre a terra. O que o texto está dizendo? Não há homem justo sobre a terra. Mas o texto não para por aí. Vamos continuar. Que faça o bem e nunca peque. Você compreendeu agora o que Salmos 14, que Paulo está repetindo aqui em Romanos capítulo 3, dizendo que não há nenhum justo, que não há ninguém bom. Não é porque não existe pessoas boas, existem muitas pessoas maravilhosas, melhor do que crente. Pessoas caridosas. Só que ao mesmo tempo que a pessoa faz algo bom para a pessoa, faz mal para outro. Por quê, Marcelo? Porque o homem adquiriu as duas ciências, o bem e o mal. O bem e o mal. Então Paulo está falando disso em Romanos. Quando ele falou, porque eu sei que em mim, na minha carne, no meu corpo físico, carne e corpo físico, que está onde está minha natureza pecaminosa, prostituição, lascívia, raiva, ódio, todo tipo de pecado. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, o querer está em mim. Eu que tomo a decisão de fazer, mas eu não consigo fazer. Por quê? A fraqueza. É a fraqueza da carne. Eu sei que tem que fazer o bem, mas eu vou lá e muitas vezes faço a coisa errada. Às vezes eu tenho que falar algo que tem que falar, que vai trazer edificação para as pessoas, mas eu vou lá e falo algo para aquela pessoa que vai entristecer aquela pessoa. Isso é a fraqueza da carne. Isso é a fraqueza da carne. Por quê? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita em mim, o pecado tem vida própria. É por isso que o Espírito Santo precisa ter liberdade na nossa vida. Porque o pecado tem vida própria. Se a gente não se alimentar espiritualmente, pelo Espírito de Deus, em oração, jejum e muita vigilância, palavra, isso é natural, a carne vai fluindo, você vai sentir desejo, você vai cobiçar, você vai ser uma pessoa briguenta, você não vai conseguir perdoar, porque o coração vai se encher de ódio, e isso é algo natural que está no homem, por causa da ausência do Espírito Santo. Verso 24, miserável homem que eu sou. Então observe que Paulo está falando, eu sou um miserável. Então ele está vivendo isso aqui agora. Um ministério poderoso, um ministério cheio de graça, de dons. Então ele entende a dependência de Deus, ele vai orar. Acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor para